Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Amadcast. E hoje vamos falar sobre contrato de locação de shopping center. Estamos aqui, do meu lado, Ana Paula Cunha, host deste podcast, primeira vice-presidente, e estamos recebendo Marcelo Mantuano. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, agradeço aí a oportunidade. Vamos conversar aí um pouco sobre o assunto. E esse assunto é uma delícia, né? Então, e é muito interessante e tem poucos profissionais que atuam, né? Então, por isso também eu acho tão interessante. Né? Essa parte de shopping center, dominar os contratos, enfim. É um desafio. Eu falo muito que shopping center é um mundo à parte, né? Com certeza, né? É um empreendimento que tem vida própria, né? 24 horas por dia, 365 dias por ano, não para, né? Então tem muita polêmica envolvida. Marcelo, antes da gente entrar mesmo no assunto, conta um pouco para quem não está assistindo ou escutando da sua carreira, sua trajetória. Bom, eu sou advogado há 21 anos, né? Sempre trabalhando na área, militando mesmo. E minha carreira divide em dois momentos, né? Um período que eu advoguei para shopping center, seja em escritórios que atendem empreendimentos do tipo, ou como diretor jurídico de uma multinacional líder no setor de administração de shopping. Mas de 11 anos para cá eu mudei de lado, agora só atendo lojista e não pretendo mudar de lado novamente. E agora tenho meu escritório próprio e nesses últimos 11 anos só atuando em defesa de lojista nessa relação com os empreendedores de shopping center. E desde o início você já foi para a área ou não? Você chegou a advogar em outra área? Como que é o inicinho aí, para até quem tem muito advogado que está iniciando e pode se inspirar na sua carreira? Bom, no início, né, eu sempre quis advogar e ter meu escritório. Então, no nono período eu já montei um escritório de advocacia com meus colegas de sala. E no início você pega de tudo, né? Acho que todo mundo passa por essa experiência que monta seu escritório, aquela clínica geral que a gente fala, né? Mas aos poucos surgiu a oportunidade e porque esse meu primeiro escritório não durou muito tempo, fruto de inexperiência, né? Mas foi um belo aprendizado, porque eu costumo brincar que a gente aprende mais nos erros do que nos acertos, né? Quando as coisas não acontecem como você imagina, geralmente você avalia tudo que aconteceu e busca lições. Quando dá certo, dificilmente você vai revisitar e encontrar alguma possível falha, né? Então, o sucesso às vezes até é perigoso, porque mascara algum erro e a sorte às vezes mascara, tira as lições que a gente pode tirar. Mas enfim, então esse meu primeiro escritório durou pouco tempo. E em seguida eu fui convidado por um colega, um amigo, que tinha um escritório que atendia shopping. Então foi assim que eu comecei, por acaso. Fruto do meu insucesso no meu primeiro escritório, buscando emprego, recebi essa oportunidade de trabalho. E a partir dali, cresci muito rápido nesse escritório e fui convidado para assumir para chefiar o departamento jurídico numa empresa administradora de shopping center, nessa época no Rio de Janeiro. Foi um período de grande aprendizado, porque isso foi no ano 2000 e já no meio dos anos 2000, foi uma época que teve muita consolidação nesse setor de shopping. E a empresa que eu tinha acabado de ser contratado para chefiar o departamento jurídico fez uma aquisição que na época foi a maior aquisição no setor de shopping center no Brasil. Até era uma empresa menor, adquiriu um grupo muito maior e em seguida, nessa época eu mudei para São Paulo e cuidei dessa transição do período pós-aquisição, né, para integrar departamentos jurídicos. Então foi um desafio maravilhoso, onde eu aprendi demais e posteriormente, esse período foi quando eu decidido a voltar a Belo Horizonte, eu e minha esposa. Eu falei, vou montar um escritório de advocacia, e aí pegando um gancho no que você falou aí no início, né, da nossa conversa, que como é uma área que tem muito poucos profissionais e é um mercado muito grande,
eu pensei assim, olha, em vez de eu ir montar um escritório procurando algo determinada área jurídica, falei, não, eu vou enquadrar meu escritório no nicho de negócio. Então, vou estruturar meu escritório para atender o lojista de shopping e a partir daí, claro, o lojista geralmente nos procura na relação com o empreendedor de shopping, mas a gente prepara ali para atuar na parte de relação de consumo, enfim, todos os desafios que um lojista ou um empresário do varejo tem que enfrentar. Não são poucos. Não são poucos. E assim, o shopping, a gente vê, né, o tempo inteiro os contratos de shopping, eles são muito, eles têm algumas diferenciações em relação aos contratos de locação comuns, né, não residenciais. Mas o que você aponta pra gente aí que o advogado que quer atuar, quando pegar esse contrato de shopping, o que tem que se atentar? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, primeiro, por ser um contrato atípico e não regulado, na realidade, a gente fala em regulação, ele é regulado por um artigo da Lei de Locação, o artigo 54 da Lei de Locação, que basicamente, o artigo 54 diz que o contrato vai regulamentar a relação entre as partes. Então, é o pacto sunt servanda na sua essência. Então, sendo assim, primeiro dica que eu passo para o profissional que queira trabalhar na área é procurar jurisprudência e entender esse mercado de shopping center. Não vai encontrar praticamente nada na legislação. É entender o mercado mesmo, que tem sua linguagem própria, seus termos próprios e que praticamente nada vai ser encontrado na legislação. Então é jurisprudência, ler alguns livros que tratam do assunto e a experiência e a prática mesmo no setor, né? E eu falo porque mesmo estando há 20 anos mais ou menos nesse mercado, a gente percebe que a cada dia tem novidade e a gente aprende um pouquinho mais. E até para quem está nos escutando e ainda não domina muito, você teria alguns pontos para distinguir, assim, principais, óbvio, que são vários, que quem tem interesse de atuar nessa área, da diferenciação de uma locação comercial de um shopping para uma locação comercial que não esteja no shopping, de rua, a usual mesmo que a gente vê no dia a dia? Bom, primeiro é que é um contrato complexo e ele tem múltiplos atores ali dentro. Você, do lado do locatário, claro, o lojista, mas a relação contratual dele no shopping não é somente com o locador. Porque nós temos, então, né, o lojista, quando ele assina um contrato de shopping center, na realidade ele está iniciando uma relação com 3 atores distintos, vamos assim dizer. O empreendedor do shopping, né, o dono do shopping, ele tem uma relação onde ele se obriga ali a pagar o aluguel. E aí não tem muita diferença da locação de rua ou uma locação comercial, não residencial convencional. Vai pagar o aluguel. Com uma peculiaridade que além do aluguel mínimo, o aluguel convencional, ele paga um aluguel percentual. Um percentual sobre as vendas e tem um aluguel dobrado no mês de dezembro. Além da relação então, com o empreendedor, que é a principal obrigação do pagamento de aluguel, o lojista vai se obrigar também a pagar um rateio de despesas, que seria, né, algo semelhante a uma taxa de condomínio, muito embora é calculado de forma bem diferente, que até esse assunto merece, às vezes, um dia a gente tratar isso. Um podcast só para isso. Só para rateio de despesa, mas acho que não justifica a gente adentrar muito agora. Mas essa relação se dá com o condomínio que tem estabelecido dentro do shopping. Então, você tem a relação com o empreendedor que se obriga a pagar o aluguel. Relação com o condomínio para o rateio de despesas. E uma relação com uma entidade, aí cada shopping é estruturado de uma forma, mas via de regra, com a associação de lojistas, onde ele se obriga a pagar o fundo de promoção e propaganda. Então, o lojista, ao assinar o contrato de shopping, então, na largada, ele já inicia uma relação jurídica com 3 entidades diferentes. O próprio empreendedor, o condomínio, geralmente representado por uma administradora, e com a associação de lojistas que administra os recursos do fundo de promoção e propaganda. Então, essa relação complexa, né, essa relação de múltiplos atores,
é muito importante o lojista entender, ou principalmente o advogado que for militar na área, entender porque cada relação dessa tem suas peculiaridades que são importantes de serem compreendidas. E, assim, um ponto que, inclusive, é muito falado é a questão das luvas, né? Que no shopping center se aplica muito. Ótimo, muito bem colocado, Elisa, porque geralmente, como o ponto comercial do shopping tem um valor, né, de mercado aí muito grande, né, claro, dependendo do empreendimento, até valores bastante expressivos. Não é incomum, né, a cobrança das chamadas luvas, e é legal, é permitido. Só que no caso do contrato de shopping center tem um nome mais bonito, né, que é a cessão de direitos de uso, de integrar a estrutura técnica do empreendimento, ou também resperata, né, muitas vezes é chamado simplesmente resperata, que é um valor que o lojista paga por pertencer, por estar dentro daquele ambiente de negócio. Porque a lógica econômica ou comercial do contrato de shopping center, por que seria tão atrativo para o lojista? Porque a hora de entrar ali, ele se beneficia um pouco da atividade dos demais. Estou dando um exemplo, né? As operações de alimentação do shopping se beneficiam do cinema, né? Então a pessoa vai lá no cinema e acaba depois fazendo um lanche. E lojas de roupa e presentes, etc., se beneficiam ali de uma venda por impulso. Então, quantas vezes, né, nós não passamos por essa situação? Você vai ao shopping para um determinado objetivo e acaba saindo de lá com muitas sacolas na mão. Não foi seu objetivo inicial comprar. E a lógica do shopping é justamente essa. Então, o pagamento das luvas ou da cessão de direitos de uso, o racional jurídico, né, o fundamento jurídico, o objeto jurídico desse contrato é pagar pelo aproveitamento daquele fundo de comércio coletivo. Então essa seria a lógica do pagamento das luvas, que nem todo empreendimento consegue cobrar, né? Cobra com aqueles shoppings que valem mais. Mas um ponto muito importante aí para o advogado, já fico alerta, só se justifica cobrar as luvas para um contrato de 60 meses. E aí nós vamos entrar um pouco mais adiante, né? O porquê desse contrato de 60 meses. E para quem não está habituado, como não é uma locação, né? Que todos estão acostumados, tem os dois aluguéis, o percentual e o aluguel mesmo. Você poderia falar rapidamente sobre a diferenciação deles, porque tem muito advogado que tem dúvida e às vezes algum lojista está pensando em montar, né, o seu negócio, aí fica na dúvida se vai montar um negócio no shopping, se vai fazer uma locação em rua, e aí acaba que quando ele vai começar a negociação, ele depara com essa situação do aluguel e muitas vezes ele até desiste e vai para a loja de rua. E aí qual que seria essa diferenciação para quem realmente nunca nem pegou num contrato de shopping? Bom, realmente é importante diferenciar. O aluguel fixo, ele realmente no contrato de shopping center, ele tem o nome de aluguel mínimo mensal, que é aquele valor pela ocupação do espaço. O aluguel percentual é um percentual fixado em contrato, aí vamos pegar, via de regra, as lojas satélites, entre 5% e 7% sobre o faturamento, sobre o valor das vendas naquele determinado mês. Mas o lojista não paga os dois, ele paga o que for maior entre eles. Estou dando um exemplo prático. Em determinado mês o lojista vendeu 100 mil reais. Se o aluguel mínimo dele for 5 mil reais e o aluguel percentual 7%, ele não vai pagar 5 mil mais 7%. Nesse exemplo ele vai pagar 7%, que dá 7 mil, é o maior entre os dois. Se nesse mesmo mês, ou no mês seguinte, ele vender 50 mil, 7% de 50 mil, R$ 3.500. Vai prevalecer o aluguel mínimo, os 5 mil reais. Então, é o maior entre eles, não são os dois aluguéis. É aquela história, o empreendedor de shopping nunca perde. Se você vender muito, ele ganha mais. Se você não vender, ele ainda ganha alguma coisa. E, Marcelo, assim, só para contar pra gente agora casos práticos, o que se consegue negociar,
a nível de início da locação, tem algum argumento, algum parâmetro que a gente consiga negociar essa questão dos aluguéis ou mesmo a questão das luvas? Isso na prática, como que você tem visto? Olha, a gente está num momento, é aquela história, eu costumo dizer que crise também é um momento de oportunidade. Então a gente está num momento de uma crise do varejo, né, do varejo não só pelas questões econômicas, né, derivadas de pandemia, etc., mas também o próprio varejo vive sua crise em razão do e-commerce, do crescimento do e-commerce, etc., e da disrupção que também tem acontecido nesse setor, né? Muita venda fora de shopping, por entrega, etc. Então, sendo assim, o shopping está num processo de mudança. A indústria de shopping vem num processo de mudança completo. Nesse contexto, como a vacância nos shoppings tem aumentado muito e os shoppings não conseguem entregar mais o mesmo fluxo de pessoas no passado, os lojistas, os bons lojistas, as boas operações estão tendo condições, chances de negociar condições interessantes. E aí o papel do advogado é muito importante, porque é aquela história, o advogado que no passado só entendia da legislação, não existe mais. Hoje o advogado tem que entender do negócio do seu cliente, seja independente de que atividade for, mas falando do direito empresarial de forma geral, o advogado tem que entender o negócio do seu cliente. Então, sendo assim, o advogado ele hoje é um ator muito importante na conquista de boas condições para o lojista. E aí, dando exemplos, não são raros casos em que o lojista consegue entrar no shopping hoje, se ele demonstrar para o shopping que é uma operação que agrega, que é uma operação inovadora, que pode levar fluxo para o shopping, ele conseguir ficar fora, por exemplo, dessa estrutura convencional que eu descrevi, que é o pagamento de rateio de despesas, aluguel e fundo. Ou seja, ele negocia simplesmente um valor percentual sobre as vendas, que vai custear todas essas despesas. E que tipo de operações consegue isso? Hoje, o shopping está buscando muito serviço, leva serviço para o shopping. Por quê? Porque serviço leva fluxo. Porque operações de varejo convencional, uma venda de moda, por exemplo, isso não gera fluxo. Isso as vendas dessas operações vão acontecer por impulso, como a gente deu exemplo. Agora, pegando exemplos práticos, 10 horas da manhã, na hora que abre o shopping, um salão de beleza, por exemplo, já vai ter pessoas na porta esperando o salão abrir para ter seu atendimento ali agendado. Ou seja, uma operação que levou fluxo para o shopping. Então, esse tipo de operação, o advogado entendendo, percebendo esse contexto que o seu cliente tem como uma operação importante, ele pode e deve, na hora de negociar, buscar conquistas aí interessantes para o shopping. E o exemplo é esse que eu disse. Em vez de pagar aluguel mínimo, em carros comuns e fundos de promoção, negociar simplesmente um valor X, um percentual X, que comporte todas essas despesas. É o que a gente chama de custo total da operação. E é muito comum negociar assim, 10% do que eu vender vai para o shopping para pagar todas essas despesas, sem garantia mínima. Então esse é um exemplo prático do que tem sido atingido hoje para operações, vamos dizer, que demonstrem seu valor para o shopping. E os cuidados, assim, quais os principais? Óbvio, quem estiver assessorando vai ter que ter domínio, mas assim, quais os principais cuidados que você aponta, que você vê que geralmente acontecem falhas justamente na hora desse contrato de firmar? Ótima pergunta. O brasileiro ele é otimista por natureza, né? É empreendedor e otimista. O brasileiro não inicia um empreendimento pensando que vai dar errado. Ele coloca a vida, coloca dinheiro, pega dinheiro emprestado, envolve todo mundo, porque ele tem certeza que vai dar certo. Então, o papel do advogado, eu não sou pessimista, eu também sou como um brasileiro típico, mas na hora que você está assessorando o seu cliente, um lojista novo que entrar no shopping, é importante olhar as barreiras de saída, é muito importante. Então, se o cliente está entusiasmado e
está fazendo o plano de negócio dele, planejando dar certo, um ponto muito importante que aí o advogado que tem que olhar é cuidar das barreiras de saída. Negociar bem uma multa rescisória, pensar nisso, pensar em proteger parte do investimento, porque geralmente os contratos de locação em shopping prevêem que todo investimento vai aderir ao shopping, todo investimento feito na loja e não pode ser retirado. As benfeitorias feitas não podem ser retiradas nem vão ser indenizadas. Então muitas vezes tem que tentar negociar pelo menos a retirada do equipamento de ar-condicionado ou outros equipamentos que têm um custo muito alto e que num eventual insucesso possam ser removidas. A multa rescisória, não raro a gente percebe em contratos multas de até 50% dos aluguéis vencendo. Então você pensa, entra num contrato de locação de 60 meses, valores altos, porque o aluguel de shopping ele é muito mais alto do que a média do aluguel de rua. E o lojista otimista, né, entusiasmado, geralmente não negocia a multa rescisória. Então é papel do advogado tentar reduzir para valores razoáveis. Então pensar em tratar das barreiras de saída é uma dica muito importante que no futuro o lojista vai valorizar seu advogado por ter feito esse trabalho. Com certeza. Então essa é uma dica que eu acho que é importante, que qualquer profissional, sendo experiente ou não, pode assessorar, pode usar essa dica aí para amanhã, se for preciso. Tem que atentar, porque às vezes como o empresário ele está muito motivado e está ali, é óbvio, ninguém abre um negócio pensando que vai dar errado. Mas tem inúmeros fatores que podem contribuir para o sucesso ou insucesso daquela atividade. E aí, já tendo essa flexibilidade e uma resolução de uma saída mais tranquila e menos onerosa para o cliente é excelente. Exatamente. E os aspectos polêmicos, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, o índice de correção do contrato é um dos aspectos que geram muitas discussões. Com certeza, ainda mais agora, no passado recente, né? A gente vê o IGPDI batendo quase 40%. Você pensa, durante a pandemia, os lojistas passando desespero para pagar suas contas, sem faturar nada, e de repente surpreendido com uma correção de 30 e tantos, 40%. Então, isso é polêmico. E aí vem um ponto. E aquela história, às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede. A gente percebeu aí várias ações discutindo a mudança do IGPDI. Hoje, por exemplo, o IGPDI está menos que a Selic. Passado um ano desse estouro de IGPDI está menos que a Selic. Há uns 10, 12 anos atrás, o IGPDI já foi negativo. E naquela época o vilão era o IPCA, que batia 12%, 15%. Então o que eu tenho falado com os meus clientes que me procuraram? Inclusive ajuizei várias ações discutindo o IGPDI. Porque, claro, quem decide é o cliente. A gente orienta, ajuda a tomar de decisão, mas quem decide é sempre o cliente. Eu converso o seguinte, no infinito, se a gente projetar no infinito, isso a conversa não sou eu, que advogado pouco entende números, né? Mas quem conversa com atuários e profissionais da área, todos esses índices tendem a se igualar. Então você mudar de um índice para o outro não é a decisão melhor, pensando no longo prazo. O ideal é negociar. Para essas questões de índice, a minha reflexão foi sempre negociar, tentar trabalhar para níveis razoáveis, e na maioria das vezes a gente teve sucesso. Agora, se não tiver êxito, a melhor solução para a discussão desses aspectos polêmicos, ou quando o aluguel descola muito da realidade do mercado, é a ação revisional de aluguel. Que essa, às vezes, é esquecida. Tá lá é uma ação locatícia que está lá na lei de locação, que muitas vezes ela é esquecida. E ela tem um resultado maravilhoso. A ação revisional de aluguel, já falando um pouco dela, é aquela ação que permite ao locatário, também ao locador, claro, aqui nós vamos falar do locatário, mas permite também ao locador, a cada 3 anos, buscar a readequação do valor do aluguel para valor de mercado. Então, se um determinado índice joga o aluguel lá para cima e descola do valor de mercado,
a solução é a ação revisional, porque essa resolve a situação no longo prazo. E na ação revisional é possível, inclusive, pedir a mudança do índice, mas como eu disse, isso pode ser um problema. Às vezes você muda de índice, amanhã esse índice estoura, fica até complicado você pedir uma nova mudança. Então, a minha recomendação é negociar, se não for possível, avaliar quando vai ser possível permitida aí a ação revisional de aluguéis. E vamos falar então, já que o assunto é bem polêmico, da prestação de contas, ali do rateio das despesas dos encargos. Muitos clientes devem te procurar também, porque vem aquele relatório gigantesco e eles tentam acompanhar e começam a discordar e, enfim, dá muita polêmica entre os lojistas, a gente sabe disso, e o próprio shopping ali, a administradora. O que você recomenda de atenção, né, para os lojistas, para os empresários também, que podem estar nos escutando, e também os advogados que militam na área? Olha, essa é grande polêmica no shopping. Estou chegando em grande polêmica. Porque via de regra, assim, que eu vou falar que, claro, num shopping padrão, o saudável, né, até como investimento do empreendedor, o condomínio vai ficar entre 30% e 40% do valor do boleto. Então é uma parcela muito expressiva. Estou pensando aí no boleto de R$10.000, em torno de 3 a 4 mil, 2.500 a 4 mil reais ele vai pagar de encargos comuns. Sendo assim, é uma parcela muito relevante. E geralmente, os empreendedores não prestam conta desse valor. Simplesmente chega lá, no boleto do lojista, ele recebe todo mês e um valor lá de rateio de despesa. Então é muito importante que o lojista, os lojistas se organizem, porque individualmente é muito difícil, e participem disso. Busquem junto à administração do shopping explicações para os valores, né? Entender como está sendo composto, sendo que nesse rateio de despesas, as principais grandes contas que estão ali dentro envolvem segurança, manutenção e limpeza. Então, sendo assim, no shopping onde a relação é boa, os lojistas podem tentar buscar assim, olha, vamos entender qual é a empresa de conservação que vocês usam, vamos tentar buscar, né, licitar a cada ano mudança para tentar empresas mais com custo menor, mesmo vale para segurança e manutenção. Só que, infelizmente, na maioria das vezes a administradora não dá essa abertura. Então, o que a gente recomenda? Perdão. A gente recomenda que busquem órgãos de representatividade coletiva, sindicato, CDL, ou a própria associação de lojistas, para buscar, por meio coletivo, a prestação dessas contas. Um outro ponto que é muito importante, eu acho que a gente trazer aqui e colocar na mesa, é a questão da responsabilidade do fiador. O que você tem de interessante para trazer sobre isso, Marcelo? Bom, da fiança é um tema do momento, porque recentemente, né, em abril desse ano, o STF pacificou o entendimento de que o fiador responde com todo o seu patrimônio para pagar as dívidas locatícias, inclusive com o bem de família. Então, o primeiro ponto é, muitas vezes, o fiador ter esse conhecimento. Porque, geralmente, a fiança no contrato de locação, não só de shopping, mas de convencional, geralmente é um parente, um amigo próprio, né? No caso do shopping, geralmente é o sócio da empresa, e ele tem que ter esse conhecimento, é importante o advogado orientar que ele responde com todo o seu patrimônio. Primeiro ponto. Segundo ponto, o fiador, ele deve, quando ele não for sócio da empresa, fiscalizar o cumprimento da obrigação. Porque, não raro, a gente percebe assim, que o contrato, se o fiador não descuidar, a fiança assim, pode levar à ruína no fiador. Porque, vamos pensar, uma loja, um shopping, vamos dizer assim, nível superior aí, pode ter um custo de ocupação de 60, 70 mil, custo de ocupação mensal. E geralmente os shoppings propõem ação de despejo, não cobram a dívida, depois que ocorre o despejo, entra com a ação de execução. Se a gente pensar um despejo demora aí 1 ano ou mais, em 12 meses
esse débito pode alcançar aí, com encargos próximo de R$1 milhão, porque nós estamos falando de boleto aí de 50, 60 mil, tem um aluguel dobrado em dezembro, com encargos moratórios, pode chegar a R$1 milhão. E se uma discussão prolongar, houver uma resistência numa ação de execução, a cada 4 anos o débito mais ou menos dobra. Então, é uma obrigação assim, muito agressiva assumir uma fiança. Então, o fiador tem que saber muito bem onde ele está entrando, porque o ponto de defesa dele já foi classificado no STF, que é a questão do bem de família. Então, sendo assim, o que a gente tem recomendado? Tentar buscar alternativamente as outras modalidades de garantia, um seguro-fiança ou outro tipo, que no caso dos empreendedores de shopping, eles têm tido muita resistência, geralmente têm preferido a fiança convencional, e com isso o fiador então deve, vamos dizer assim, vigiar muito bem o seu afiançado ali para a coisa não fugir do controle. É muito importante acompanhar, porque a gente vê assim, o fiador só descobrindo, né, um montante do que ele vai pagar, porque não tem muito como ele sair dessa situação. E aí, muitas às vezes, assim, já aconteceu, não de shopping, mas de locação mesmo, convencional, e aí a fiança, às vezes, o fiador fica tão desesperado, aí tenta achar alguma coisa. Não tem defesa. Geralmente o locatário não vai arcar com nada, você vai ter que responder com o seu patrimônio, e aí assim, eu geralmente recomendo, vamos tentar fazer um acordo para minimizar, porque discutir isso judicialmente só vai aumentar a dívida. Só vai aumentar a dívida, e lembrando que a gente falou aqui só dos débitos, vamos dizer, correntes, e se entrou multa rescisória nessa história. E a discussão do momento teve até um recente julgado no STJ contra os locatários, que no caso do despejo se pode, além da cobrança dos débitos, cobrar multa rescisória. Então você pensa, dentro desse exemplo que eu dei, se a gente colocar uma multa aí de 10, 15 aluguéis, calculados proporcionalmente, mas até 50% dos aluguéis vencidos, pode ficar uma dívida que leva uma pessoa à ruína. Exatamente. Então realmente o melhor caminho é uma negociação ali para evitar. Tem que realmente acompanhar, né, para quem é fiador aí, acompanhar bem o negócio, justamente para não ter que passar por essa situação. É muito triste. E agora vamos falar assim, que eu acho até que é a cereja do bolo e é a ação mais difícil locatícia que eu entendo, que é a renovatória. Para quem não sabe nada, não sabe nem o que é, vão do básico primeiro, o que é a ação renovatória, para depois a gente entrar aí na parte do shopping mesmo. Bom, primeiramente a ação renovatória é aquela ação que busca judicialmente renovar um contrato de locação, né, para garantir ao locatário a permanência no seu ponto comercial. E o ponto básico é que ela é uma ação maravilhosa, mas exige observância de vários requisitos. Primeiro, a ação renovatória só pode ser proposta para o lojista que estiver em dia com suas obrigações, tem que cumprir as suas obrigações contratuais. Ela tem que ser proposta entre 1 ano e 6 meses antes do término do contrato. E o locatário, ele tem que ter 5 anos de contrato por escrito, contrato por prazo determinado, em um instrumento ou vários sucessivos. Então, o primeiro ponto é essa observância. E aí vem aquela dica do advogado orientar o seu cliente lá atrás. Né? Aquele exemplo do empresário feliz, satisfeito, entusiasmado, brigar pelo contrato de 60 meses. Não, um contrato de 48 meses, não, 48 meses eu consigo recuperar meu investimento, depois a gente prolonga, mas aí você já está na mão do locador. Então, brigar por um contrato de 60 meses é muito importante. Desde o início. Desde o início. Qual que é o desafio? Às vezes o empreendedor do shopping fala assim, não, num contrato de 48 meses eu não te cobro luvas, no de 60 eu te cobro. Aí fica aquele dilema. Então, dependendo, é melhor contratar, pagar as luvas, se você tem se uma chance, assim, né, acredito que vai o negócio prosperar, para você proteger seu investimento. Senão, por 48 meses, você pode sair por denúncia vazia, ou seja, por pedido imotivado do locador. Mas, enfim, o outro ponto que é muito importante.
É incrível como existem empresários experimentados, no caso aqui, falando, né, entre advogados clientes, potenciais clientes, que não têm conhecimento da ação renovatória. Não raro a gente se depara com empresários de 20, 30, 40 anos de experiência e nos procura com o contrato vencido. Fala, não, mas eu estou lá há 10 anos e estão querendo me tirar, não é possível que a lei não me protege, se o contrato estiver vencido, não protege. Então, eu geralmente, aí recomendando, eu não gosto de assumir a responsabilidade por controlar, por gerir né, o contrato do cliente, administrar esses prazos. Eu acho que cabe ao advogado, na minha opinião, orientar. Quando né, o cliente procura, fala assim, ó, existe prazo de ação renovatória, o seu prazo é esse, você me procura quando entrar no último ano do contrato. Aí, internamente, eu até vou contar um segredo, eu faço o meu controle e faço alerta para o cliente, mas eu coloco expressamente no contrato que eu não tenho essa obrigação. Mas eu faço. Todo cliente, contrato de locação que passa na minha mão, eu já deixa a agenda. Para lembrar. Mas não gosto de assumir essa responsabilidade. Mas o que eu recomendo? Entrou no último ano de contrato, 60 meses, já orienta o cliente a começar a negociar. Colocador. Logo no início do último ano. No início do último ano. Entrou faltando um ano, começa a negociar. Né? Porque essas negociações, demoram um pouco. A gente está falando aqui em shopping, são demoradas, vai para o comitê, etc. Enfim. Então, vamos supor que passam uns 2 meses, faltando 10 meses para terminar a locação, não chegou no acordo, já procura o advogado ou melhor, se o advogado já estiver orientando, já peça ao cliente que comece a juntar a documentação, porque é uma documentação muito vasta. Né? Na ação renovatória, eu pelo menos, a lei ela não é tão específica, eu anexo todos os comprovantes de pagamento do contrato inteiro, dos últimos, né, praticamente 5 anos, dos últimos 60. 48 meses ou 50 que já tiver, as apólices de seguro, porque geralmente os advogados de shopping falam assim, descumpriu o contrato, não fez a apólice de seguro. Então às vezes é uma obrigação acessória que passa desapercebida. Junto à apólice de seguro, ou se não tiver feito pelo menos a última vigente, a renovação da fiança, aquela história, tem que demonstrar. Tem que juntar a declaração. Tem. Tudo, mostrar que o fiador é idôneo, não só a declaração, mas a comprovação da idoneidade. Sim. Imóvel quitado. Imposto de renda eu tento evitar né, de juntar, mas se for, coloco sob sigilo. Enfim, juntar toda aquela documentação que a lei exige. Como é muita coisa, então faltando 10 meses, eu já oriento o cliente, eu começo a juntar o documento. Faltando 8 meses para o contrato se encerrar. Se não houver acordo, aí eu já recomendo a ajuização. Não justifica esperar para o último dia, né? Claro. Porque eu já vi perder. E quando o cliente procura, faltando 1, 2 dias, aquele desespero. Acho que... Aí, em 48 horas, tentar salvar fazer milagre. Advogado é um pouco milagreiro também, né? É verdade. Acaba que, se é possível, é lógico que a gente faz todo esforço para ajuizar a ação, mas isso é muito importante, a maioria dos empresários é muito comum, eles desconhecem essa segurança e às vezes fica ali tranquilo com o contrato, não, igual o exemplo que você me citou, estou aqui há 10 anos, meu contrato venceu, não tem jeito. Ou você negocia ou vai ter que sair. Então às vezes ali é o negócio dele e o ponto é muito importante, não dá para desprezar essa questão. Sim, muito, né? E fora que dentro da ação renovatória também é feita uma revisional do valor da locação. Muito importante essa observação. Na ação renovatória o pedido é duplo, para renovar e para fixar um novo aluguel. E claro, existem aí algumas discussões polêmicas, mas é possível, a maior parte da jurisprudência entende, você acumular a ação revisionar, a ação renovatória com a revisional. Então ainda tem aquele ganho desse restinho de meses faltando, você ainda pode tentar buscar ou diminuir. Ou aumentar ou reduzir, mas se estiver pressionado. Aí vai depender do mercado, né? Aí tem que demonstrar também a avaliação, que isso é importantíssimo. O laudo, exatamente, preliminar, que infelizmente, pelo menos em Minas Gerais,
os juízes não têm muito observado, né? Que é curioso isso. A lei de locação ela fala o seguinte: proposta ação revisional e apresentada o laudo preliminar, será fixado o aluguel provisório, se o laudo assim indicar. Não fala que o juiz avaliará. Ele tem que fixar. Claro, se depois vai retroagir, pode ser diferença. Mas não tem fixado. Na maioria das vezes, em primeira instância, os juízes não fixam. No tribunal, aí depende da que câmara cai. Mas em Minas Gerais, em Belo Horizonte, os juízes não têm fixado. Às vezes eu costumo reiterar ele muito depois da perícia também. Que aí os juízes alguns acabam fixando, porque parece que sentem-se mais seguros, né? Da fixação. Aí é um momento que eu realmente reitero. Ou dependendo por a quem eu tô, se há uma dúvida, né? Porque a gente tem que atentar muito a fazer esse pedido na hora de fazer, porque você pode colocar também seu cliente numa fria. Exato. Então, assim, realmente o nosso pedido ele tem que ser muito certeiro ou muito próximo do valor que a gente entende ali. Aí vai outra dica. Como que eu tenho feito meus pedidos? Eu coloco assim, toda ação renovatória ou revisional, o meu pedido é que seja, julgado procedente, pedido para fixar o aluguel no valor de X, e aí eu sou bem conservador. Muitas vezes muito próximo do aluguel atual ou até acima do que o meu laudo preliminar encontrou. Porque eu coloco assim, fixar em valor tal ou valor menor que venha a ser encontrado pela perícia. E aí então a gente evita a sucumbência se o valor ficar se ficar acima do que a gente pede, e dá uma tranquilidade ao cliente, assim, se a perícia jogar lá embaixo, prevalece o da perícia. E é um pedido válido. Então eu recomendo. Na hora de fazer o pedido, não precisa te preocupar em colocar um valor muito baixo. Né? Pode colocar o valor próximo ao aluguel atual, mas coloca ou o valor menor que vai ser encontrado para a perícia. E outra coisa que eu tenho feito muito, e tem dado certo, terminou a perícia, corre para o advogado do outro lado e tenta o acordo. Porque alguém está pagando a conta. Se a perícia for favorável ao locatário, o locador vai ter que devolver um valor grande. Se tiver desfavorável, o locatário também acumulou um passivo contra si. Então, geralmente, pela minha experiência, mais de 90% das ações se resolvem após a perícia. Inclusive, eu já propus a alguns colegas, nunca consegui, mas eu não canso de propor. Quem sabe um dia alguém topa. Utilizando aquela prerrogativa dos negócios processuais, já ajuizar a ação e já, em conjunto, pedir, já concordar com o pedido de renovação, eu já combino com o advogado, vamos propor a ação. Na contestação, você já concorda com a renovação e a gente já faz um pedido comum para fazer a perícia e que o valor seja homologado por sentença, imediatamente. Então, você modifica o procedimento da ação renovatória ou revisional para uma forma mais simples, de comum acordo entre os advogados, para resolver a ação muito rápido. É quase que uma arbitragem. Você pega assim, vamos botar o perito e o que ele decidir, a gente acata. Mas é muito difícil, né? As pessoas toparem, às vezes tem muita resistência. É verdade. Até recentemente a gente teve, acho que foi no grupo mesmo de WhatsApp da AMAD, alguém uma discussão sobre isso. Eu não lembro quem perguntou. Inclusive o Marcelo até participou dessas discussões, porque a gente teve entendimentos vários. Aí eu ia perguntar qual era o entendimento dele. Eu não lembro se na época ele tinha posicionado. Ele falou isso, que ele coloca sempre abaixo. Eu sugeri, eu falei, coloca o pedido assim, conservador no valor em reais e põe, ou o valor menor que venha a ser fixado a perícia. E aí eu lembro até o Dr. Fernando, né, que é uma referência, acho que para todos nós, né, ele até avaliou, é válido, acho que é um pedido muito interessante para evitar risco sucumbencial alto e aí vai para qualquer lado, se tiver ser prudente e jogar para a perícia, porque a perícia Porque às vezes acontece também do próprio, porque como a ação é dúplice, o locador também faz o pedido do aluguel que ele entende. E muitas vezes ele faz esse pedido e às vezes a perícia dá o valor superior. Já aconteceu. Sim. Exato. E aí muitas vezes o juiz vai de acordo com o pedido, não vai com a perícia. Ele fala que é ultrapetite. Exatamente. Então por isso quando você coloca ou valor menor ou maior, se for no caso do locador,
ele fica protegido e o juiz Aí ele tem que consegue, observar. aí ele tem uma abertura para julgar. Exato. Mas se não tem esse pedido alternativo, ele realmente fica. Aí o juiz vai falar: ó, vou limitar o pedido do locador. Exato. Ah, que seria o mínimo, né? O que ele é menor do que vale. Aí ele ficou em prejuízo e foi vantajoso aí nesse caso pro inquilino, mas isso acontece quando a gente atua, né, pelo locador, tem que atentar muito a essa questão. Por isso a assertividade do valor é importante ali, de ter um perito também, né, que faça um laudo que esteja de acordo com o mercado, porque isso é fundamental. Isso é fundamental. A perícia dentro da ação renovatória, ela é fundamental. Né? O conhecimento do perito, porque a gente vê em muitos casos peritos que também não aprofundam, né, e não sabem fazer isso e acabam gerando um prejuízo muito grande. Não, eu até arrisco, assim, sem nenhum constrangimento ou vergonha, mas a ação revisional renovatória, o papel do perito, né, do assistente, é muito mais relevante que o do advogado. Eu brinco com o cliente e falo assim: ó, se você tiver dinheiro para contratar um perito bom, um advogado bom, escolhe o perito. Economiza o advogado, não o perito. Nesse caso, porque Importantíssimo. Ele é que vai, né? Que faz uma Não, até mesmo questão das amostragens e ele tem que conhecer as ações, né? Não pode ser uma pessoa que nunca... realmente é óbvio que quem está aprendendo, né, tem o seu espaço, mas é bom e eu pelo menos recomendo que sejam peritos já há muito tempo, que tem, principalmente a locação de shopping, né? Porque aí ele tem que... É outro tipo de locação, então ele realmente tem que estar habituado. Uma metodologia muito específica. Ele tem que estar habituado ali, senão ele pode errar e aí colocar o cliente numa situação e o advogado também numa situação muito delicada. Ué, você pensa, o resultado da ação renovatória é um fluxo de caixa de 60 meses. Exatamente, e aí você olha uma sucumbência em cima disso, né? Porque o valor da causa é muito alto, ainda mais nesses contratos shopping center são altos, então assim, e aí muitas vezes a pessoa que está, né, adimplente ali, sempre foi adimplente, ela vai passar por uma situação, o shopping vai cobrar e se ele não realizar a quitação, ele vai perder inclusive esse direito que ele alcançou na própria renovatória. Sim. Era muito sério. É muito sério. Essa Então, análise econômica, né, e financeira do contrato antes é primordial. Porque muitas vezes você vai fazer o somatório, ele dá diferença, você paga, enfim, quem que tá ganhando ali de acordo com a perícia, e aí é um volume expressivo, e muitas vezes se for pendente pro locador, o locatário vai ter que desembolsar aquilo ali, e muitas vezes ele não consegue, e aí dependendo de como que tá essa relação, fica difícil a negociação, e aí ele tem que sair, você até já ajuizou a outra renovatória, né? E aí já vai perdendo tudo. Olha, imagino, tanto, né, de trabalho que está sendo ali. Isso é muito comum, né? Esvaziado, justamente, a gente já tem que ajuizar, e uma atrás da outra, porque infelizmente a gente não consegue o julgamento antes do prazo. Verdade. Bem, vamos encaminhando para o final, já, né? Passou muito rápido. Passou rápido, é um assunto que Você gostou do papo, Marcelo? Adorei, eu gosto muito, assim, para mim, falar sobre shopping, se deixar, a gente vai longe. Mas assim, tem duas perguntas, que eu nem sei se eu te adiantei, mas tem duas perguntas que a gente está fazendo para todo mundo que está passando por aqui. E a primeira é, qual que é uma frase da sua vida, assim, aquela frase que te motiva um dia que você não está muito bem, ou que você precisa de uma motivação extra, mas que você tem ali como lema de vida? Hoje é meu dia. Todo dia eu acordo e falo assim, hoje é meu dia. Então, porque aquela história só existe agora. O presente. Não existe, o passado não volta. O futuro é só, né, ansiedade. Então eu penso, hoje é meu dia. Então eu acordo todo dia e penso, o que eu vou fazer hoje? Para mim e para quem está ao meu redor. Bacana. E um livro, Marcelo, assim, que não precisa ser jurídico, ou pode ser jurídico também, que você, assim, aquele livro que você sempre está consultando, ou que você recomendaria a leitura. Você acha que vai fazer a diferença aí para os nossos... Que dá uma virada, ou que deu uma virada de chave quando você leu também, que expandiu aí sua Olha, mente. assim, eu, assim, meu lazer predileto é ler, né? Agora, assim, se eu pegar assim, um livro para... vou pegar dois, na área profissional e outro não profissional. Eu gosto muito de Guimarães Rosa, então assim, o Grande Sertão Veredas para mim é referência.
e também porque remete muito à minha infância, como eu vivi, levo a vida, e aquela simplicidade ali a gente não pode esquecer. Então eu acho que vale para a vida, né? E outro livro assim que eu acho que é muito relevante, que para mim fez todo sentido, foi a biografia do Saulo Ramos, que é o Código da Vida, que para mim, assim, eu sempre, desde que eu entrei na faculdade, eu estava decidido a ser advogado. Vim da minha família, muito funcionário público, muitos na área jurídica, mas eu queria ir para a advocacia privada. E ele me inspirou muito, né? Eu ganhei do meu pai, que é advogado, mas na área pública, e me inspirou muito a história de vida dele, que mostrou assim, como o advogado não pode desistir nunca. Então a gente tem que, na nossa vida profissional, fugir da ortodoxia, né? Então sempre tentar pensar diferente, olhar para o caso que a gente está na frente e ver assim, o que eu posso fazer de diferente. Então esses dois livros de alguma forma influenciaram muito minha vida. Então o próprio Saulo Ramos eu li lá no tempo da faculdade, li depois e recentemente li de novo. Cada vez que eu leio, tiro novos ensinamentos. Então, né? São dois livros assim bem simples, nada demais, mas que para mim fizeram todo sentido, que eu acho que para qualquer pessoa da área, acho que são boas leituras. Eu acho muito interessante essa fala sua, justamente por isso, pela importância de estar presente, porque hoje em dia a gente vê uma sociedade muito voltada e preocupada e ansiosa com o futuro, e ele ainda não aconteceu. E, ao mesmo tempo, percebi também na sua fala essa questão da importância de fazer algo diferente na nossa advocacia. E você, que mexe com tantas ações que são parecidas, atua num ramo que, por mais que as ações e os casos vão envolver a locação, provavelmente você tenta dar um diferencial. E eu acho que todo advogado ele tem que ter esse olhar. Então, isso é muito importante para quem está iniciando aí, para se inspirar, justamente não achar que tudo é igual. É lógico que muitas coisas são parecidas, mas a gente tem que dar o nosso toque, o nosso olhar ali justamente para buscar alternativas diferentes. Com certeza, nunca é igual. Do outro lado é outro advogado, então só de ser advogado diferente já muda. E juízes diferentes, então nunca é igual. E outra coisa, eu acho que é importante a gente ter esse olhar, porque nós somos privilegiados de ser advogados. Porque poucas profissões você tem tanta chance de ajudar o outro. Sim. E ainda, na maioria das vezes, ganhar um dinheiro por isso, né? Porque muitas vezes a gente sabe, todo mundo não advoga, muitas vezes pro bono, a gente tem essa retribuição que todos os colegas que eu conheço, de alguma forma, fazem, né, advocacia para ajudar. A Elis hoje estava me contando do auxílio dela mesmo hoje, que dedicou uma boa parte do tempo dela para isso. E eu acho, a gente tem que ter isso em mente. Você ajudar o outro é muito gratificante. Né? Ter essa chance de confiar um problema nele, a você, é uma responsabilidade, mas é uma sensação muito boa também, né? Quando você consegue. Quando você resolve. Sem dúvida. É isso, bem, queria agradecer mais uma vez pela disponibilidade, Marcelo, você sempre é gentil em doar um pouco do seu tempo para a MAD. Muito obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Foi ótimo. Assim, já vai ficar o convite para o próximo, porque a gente vai vir aí falando sobre alguns pontos que você foi destrinchando e que a gente vai trazer. Até das despesas mesmo, né? Aí precisa realmente de um podcast específico, porque aí o assunto é longo. Exatamente. Não, olha, só chamar que eu venho com o maior prazer. Eu que agradeço demais o convite e a generosidade de vocês. Imagina, a gente que agradece poder compartilhar seu conhecimento aqui conosco também. Tá? Então, queria deixar aqui o convite para quem ainda não é associado da AMAD para vir se associar. Lembrando que a gente tem um novo episódio do AMADcast todas as quartas-feiras, sempre ao meio-dia no Spotify e às 20 horas no canal do YouTube. Então, muito obrigada, Marcelo, muito obrigada, Ana, e até a próxima. Até mais.